A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas da humanidade. Com a comunicação você pode ir longe, tanto no ambiente escolar como também em ambientes profissionais, ambientes acadêmicos e até mesmo no relacionamento. E nesse vídeo em específico eu decidi trazer 3 meios para você melhorar a sua comunicação, pelo menos o que tem me ajudado até então a ser mais claro, a ser mais coeso, a eliminar certos tipos de questões de linguagem que acaba atrapalhando às vezes no seu dia a dia, no seu trabalho. E, enfim, você tendo uma comunicação bem péssima. Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Leandro, sou comunicador aqui no momento no YouTube. Eu falo para jovens que querem evoluir seu processo de comunicação, querem evoluir profissionalmente, querem evoluir de alguma forma investimentos, finanças. Então, coisas que têm me ajudado, me auxiliado. Eu venho aqui no YouTube e de alguma forma me comunico trazendo assuntos acerca disso para que vocês também melhorem. Basicamente, para você melhorar a sua comunicação, para você ir, digamos, do 1% para os 40%, basicamente, eu vou trazer 3 pontos aqui nesse vídeo que vai te auxiliar e vai fazer com que realmente você tenha clareza, coesão, com que as pessoas realmente gostem de ouvir o que você tem a dizer. O primeiro ponto é: elimine os vícios de linguagem, tá? Pode ser um pouco óbvio, mas no dia a dia, quando você vai conversar com as pessoas, um exemplo, né? Você acorda, vai tomar um café da manhã, às vezes com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, seu esposo. Aí você pega ônibus, aí às vezes tá com um colega no ônibus, ou então vai a carro, e enfim, aí você chega no serviço. Todos os ambientes em que exige uma comunicação, uma interação, é muito fácil a gente desenvolver vícios de linguagem. E, Marcelo, que vícios de linguagem são esses? Por exemplo, né, tipo, em, são vícios de linguagem que muitas vezes acaba atrapalhando o seu processo de comunicação e deixando uma comunicação mais pobre. Percebi fazendo vídeos aqui no YouTube e também no TikTok. Se você não me segue, eu vou deixar aqui, TikTok também. Mas eu percebi gravando vídeos que eu tinha vícios de linguagem muito claro. Um exemplo é né. Esses vícios de linguagem que, ao gravar o vídeo e assistir depois para eu editar, eu ficava tão constrangido que às vezes eu nem colocava o vídeo. E como foi o meu processo de melhorando aos poucos essa comunicação? O passo a passo é simples e basicamente vai exigir um pouco de você verbalizar bastante também. Então, por exemplo, uns hackzinhos que eu gosto de utilizar é você, em frente ao espelho, você falar sobre um assunto. Então, pesquisa um assunto que você gostaria de falar, que você tem interesse naquele assunto, ou então, de preferência, se você quer evoluir 2 degraus acima, um assunto que você não tem domínio nenhum. E diante, né, em frente ao espelho e com o celular mesmo, gravando um áudio para alguém, durante esse processo fica 1 minuto falando sobre o assunto. E aí você vai perceber alguns vícios de linguagem, alguns muletos de vício de linguagem, que a gente costuma dizer, que atrapalha a sua comunicação. Você vai perceber os vícios de linguagem de né, tipo, então, que são vícios de linguagem que a gente costuma falar no dia a dia, e para preencher aquele vazio de uma frase para outra, a gente costuma utilizar esses muletos. Então você vai perceber esse vício de linguagem, vai ser um feedback para você. No processo, você vai falar de novo sobre o assunto, sobre o mesmo assunto. Aí você vai perceber que você já vai ter um domínio um pouco melhor do assunto. Você vai gravar, enfim, a respeito do assunto também, de novo. E aí você vai ficar 1 minuto, você vai falar depois de novo 3 minutos e aí 5 minutos sobre esse assunto, sem utilizar o vício de linguagem. Galera, isso aqui é muito poderoso, porque são hackzinhos que a gente utiliza para realmente melhorar a comunicação. E não tem nada demais durante uma frase a outra você utilizar alguns segundos de silêncio, de pausa, como eu acabei de fazer agora. O segundo ponto é: seja claro e seja conciso. Muito fácil, tá? Durante o dia a dia a gente enche muita linguiça, porque afinal de contas, pelo menos com os americanos é dessa forma. Eles são claros e objetivos, eles são diretos ao ponto. Então, basicamente,
durante o processo, durante a adolescência, inclusive comigo mesmo, tá? Aconteceu muito de momentos em que eu enchia muita linguiça para falar sobre um assunto, ou então quando a diretora ia perguntar alguma coisa para mim, às vezes no auge da minha timidez e também por eu ser horrível na minha comunicação, eu ficava enchendo linguiça. Eu lembro até mesmo de um momento, quando eu era jovem aprendiz, eu fiquei um ano na empresa, jovem aprendiz na Claro na época, e aí o diretor, no caso, deu um ano e eu queria ser promovido, mas para a CLT. Naquele processo, quando eu fui falar com o meu diretor na época, no caso, acho que o supervisor, é melhor dizendo. Lembro na época que quando eu fui falar com o meu supervisor, cara, eu fiquei, se eu não me engano, uns 2, 3 minutos tentando explicar que eu queria ser promovido. E é um negócio meio maluco porque eu não queria chegar no ponto. Eu não queria dizer claramente que eu queria ser promovido, mas ao mesmo tempo eu queria dizer. E eu ficava enchendo linguiça. Até que uns 2 minutos e pouquinho, o diretor olhou para mim e disse assim: claro, e seja objetivo. Você quer ser promovido, certo? Eu vou analisar com a gerência e aí eu retorno com você. Então, na época me chamou muito a atenção, porque eu fui um rapaz acostumado, ainda mais por ter vivido no interior, a você ficar 3, 5, 10 minutos. E muitas vezes, sabe quando você está na casa do seu tio, da sua tia, daquele familiar, e vocês não têm mais assunto, mas vocês ficam lá enchendo linguiça para preencher alguma coisa no tempo. E muitas vezes, uma coisa que eu aprendi com os americanos, com esse processo de negócios, de estudar mais a respeito disso, é você ser claro em seu objetivo. E quando termina o assunto, encerra, vai para o próximo. São coisas rápidas, claras, e é uma comunicação, cara, que é show de bola. Melhor, evolui muito. Então, assim, se você tem o costume de falar muito, de ficar enchendo muita linguiça, cara, seja claro, conciso. Antes de falar alguma coisa, às vezes pro seu chefe, ou então, enfim, faz um recado, coloca 3 pontos que você gostaria de falar, escreve eles. Então aí você fala, fica mais fácil e mais objetivo. O terceiro ponto é você melhorar a sua voz. Então, assim, ninguém gosta de uma pessoa que fica com a mesma voz o tempo inteiro. A pessoa precisa falar mais alto em alguns momentos para captar atenção, como também em alguns momentos precisa falar um pouquinho mais baixo para captar atenção também. A comunicação ela é uma ondulação, onde você não pode muito tempo ficar falando alto, fazer aquele alvoroço todo para a pessoa prestar atenção em você, porque vai ficar algo muito estranho e também há momentos em que você vai ter que abaixar, falar um pouco mais baixo, momentos em que você vai ter que falar um pouco mais alto. Então, assim, é uma ondulação. A comunicação, ela funciona dessa forma em palestras, em oratórias, ou quando você vai apresentar um pitch de negócios. Enfim, milhares de situações, a comunicação ela funciona dessa forma. E um dos hacks para você melhorar esse processo de tonalidade de voz é primeiro, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante é você cantar. Então você utiliza coloca uma música no Spotify que você gosta e começa a cantar essa música em inglês ou em português, enfim. Você vai perceber que até mesmo na música tem as entonações. Começa um pouco baixo, depois tem aquele ápice, depois baixo de novo, depois tem aquele ápice. Então a música ela é ondulatória. Então você cantar bastante melhora a voz. Inclusive, depois coloca um podcast de um cantor que você gosta. Olha só a voz que o cara tem. Outro ponto também é gravando vídeos mesmo, por YouTube, por TikTok, o Instagram. Você vai perceber o quão a sua comunicação vai evoluir ao longo do tempo, olhando os seus erros, olhando os seus gestos, olhando como você se posiciona. Então, cara, vai ser um aprendizado gigantesco. Por mais que você não cresça no YouTube, no TikTok, pode ter certeza que a sua comunicação ela vai melhorar. Gostou dos tópicos citados, abordados nesse vídeo e dos hacks também que a gente pode utilizar para melhorar a comunicação? Compartilha, se inscreve no canal, deixa algum outro comentário que pode ser útil para que outras pessoas também venham, né, ao ler os comentários, verificar algum outro processo de comunicação
que possa ser mais eficaz, né? E, enfim, acredito que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, dependendo dos comentários, se tiver bastante curtida. Se o vídeo for relevante, eu chego e vou fazer a parte 2. Fechou? Agradeço pela sua compreensão. Se inscreve e é nóis.